E hoje aqui nós estamos com uma entrevista maravilhosa para te lembrar que você pode. E vai lá se inscrever no nosso canal. Nós estamos na Apple Music, no Spotify, Podbean, YouTube, Instagram, Facebook, com muito conteúdo maravilhoso para você. E não esquece de ir lá e curtir. Isso mesmo, gente. E hoje aqui com uma convidada mais que especial, Jéssica Skinner. Gente, ela é americana, mas fala um português fluente porque ela morou lá na minha terra, em São Paulo. Então, olha, gente boa. Gente, a Jéssica é mentora. E você que quer entender hoje como transformar a sua vida de dentro para fora e ter aquela vida que você merece, que você deseja, vem com a gente porque ela vai te explicar. 90 dias, gente. Olha lá, 90 dias é um tempo determinado, bem curto, né? Para que você transforme a sua vida. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Jéssica, porque é uma empresária, empreendedora, mentora. Gente, pessoas assim são extremamente ocupadas. Então, quando elas tiram do tempo delas para vir aqui no nosso canal trazer para você conteúdo de excelência, gente, isso é muito bom. Então, nós somos muito gratas. Gratidão mesmo, Jéssica, por você ter tirado do seu tempo para trazer para a nossa comunidade tanta informação importante, com conteúdo de excelência mesmo, que nós precisamos. Hoje mesmo, antes de chegar aqui, estava falando com uma amiga e ela me ligou. Ideia, quando você for pra academia, quando você for jogar pickleball, quando você for fazer qualquer coisa, me chama, porque eu tô, assim, uma crise de ansiedade horrorosa e eu preciso de ajuda. Então, hoje a gente vê pessoas sofrendo, mas sofrendo mesmo com crise de ansiedade, depressão, principalmente no nosso meio de mulheres. Então, eu tenho certeza que o seu conteúdo hoje vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, vem, obrigada, gratidão mesmo, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E ela é linda, né, gente? Linda e simpática. E olha, eu vou te falar, a beleza querida dela... Não, e a beleza dela vem da onde? De dentro. Você sente no falar dela. É uma... Muito bom, muito obrigada. Obrigada Gratidão. a vocês. Eu estou muito feliz por estar aqui e poder conhecê-las pessoalmente e poder contribuir um pouquinho aí para o seu canal, que é fantástico. Já estou falando para todo mundo do canal, porque eu estou amando. Muito obrigada por me receberem. Obrigada. Agora conta um pouquinho da sua história, Gé. Ok. Eu nasci, na verdade, em São Paulo. Minha mãe estava grávida de mim, voltando da Califórnia. Então você é São brasileira. Paulo, e americana, isso. Mas você nasceu no Brasil. Nasci em São Paulo, Hospital São Luís. Pai americano, mãe pai brasileira. Americano. Então, E assim mãe que eu nasci. Brasileira. Isso. Então, E seu pai foi passear lá no Brasil. Minha mãe veio passear aqui. Se Se apaixonaram e aí resolveram se casar alguns anos depois. E se casaram ele em São Paulo. Ela ensinou inglês para ele aos 24 anos. Na época. Português. Isso. E depois de alguns anos eles voltaram para os Estados Unidos e moraram aqui. E trouxeram meu irmão, que era mais velho. E aí quando a minha mãe engravidou de novo, eles resolveram voltar para o Brasil. Então eu nasci lá. Uau. Mas o meu pai foi muito, assim, proativo em fazer os 2 certificados, né, de nascimento, brasileiro e americano para mim e para o meu irmão. E em casa a gente só podia falar inglês. Então isso é muito bom, né? Para os pais que conseguem ter essa disciplina de ensinar os filhos, né? Então os pais que estão aqui não deixam de falar português em casa, viu? Parabéns, porque é muito importante. É uma mão na roda você falar 2 línguas. E agora, para eu ter aprendido espanhol, ficou muito mais fácil também. Sim. Porque você já tem... Português. Já tem português. Exato. Que legal. Aí você ficou no Brasil quanto tempo? Eu cresci lá, vim pra cá aos 27 anos de idade. Nossa, então você morou no Brasil sua vida toda, praticamente. Eu vinha pra assim, cá... né? Uma vida longa, Sim. quase 30 anos. Eu vim pra cá pra verão, pra passar o verão com a minha família americana. E eles, às vezes, iam passar uma temporada lá. Então, foi isso. Que legal! E seu pai ficou morando no Brasil 27 anos? Ele ficou morando, a maior parte da vida dele, exatamente. Aquele loiro de olho azul com sotaque, gringo. Morando em São Paulo. Em São Paulo. E ele gosta do Brasil? Aprendeu a fazer feira, negociar com o feirante. Ele ia na padaria, pedia como é que é? Um pingado. Um pingado. Pingado com pão com manteiga. Isso. Super normal. Nossa, que gostoso. E aí, como que foi isso? Aí você, enquanto você morava lá, você... Meus pais tinham uma empresa. Eu comecei a minha carreira sendo empresária. Meus pais, na verdade, me emanciparam.
E eu comecei na segunda sede da empresa que a gente tinha. Então, eu tenho um espírito empreendedor desde nova. Do quê? Era de curso de idiomas. Ah, que legal. Então, meus pais ensinavam inglês, ensinavam espanhol e português para estrangeiro, porque nós trabalhávamos com muitas empresas multinacionais, então tinha muitos executivos que vinham para São Paulo e precisavam aprender o português. Então, a gente ia nas multinacionais ensinar. E eu comecei assim. E depois, quando eu vim para cá, eu, na verdade, fui para a área financeira, 18 anos trabalhando na área bancária, mas não era ainda o que eu estava querendo. Eu aprendi muito, gostei muito, mas ainda não era. Então, nos últimos 5 anos dessa minha carreira na área bancária, eu estava já procurando ver o que mais que eu podia fazer. Eu tinha muito mais que eu queria dar, muito mais que eu queria fazer. Tentando se encontrar. Isso. E foi aí que aconteceu várias coisas que me levaram na carreira que eu estou hoje, que eu simplesmente amo. Amo, amo, amo. E como é que você entrou? Você falou que tem uma história aí com a sua mãe. Sim. Vou contar como é que foi. Primeiro, eu tive que me transformar, né? Então, é muito difícil você tentar ajudar uma pessoa se você não passou por aquilo. Eu gosto de comparar, às vezes, como uma pessoa que vai, talvez, escalar uma montanha pela primeira vez. Você não conhece o terreno, você não conhece, talvez, a temperatura, o que você tem que levar, quanto tempo você vai precisar para chegar lá, quanto alimento. Então, é bem difícil você imaginar chegando ao topo de uma montanha sozinho. Talvez você desista no meio do caminho, talvez você se machuque, né? Aí você pensa, bom, eu vou levar meu parceiro, meu melhor amigo, né? Opa, você tem ali uma pessoa que para te dar o suporte emocional, mas a pessoa também não tem noção do que é subir aquela montanha, não é verdade? Alguém que tem experiência. Agora, se você pega um guia que já subiu, que conhece o terreno, sabe exatamente o que você precisa e o melhor caminho para chegar lá, você vai chegar lá mais rápido e de uma forma segura, né? Então, a melhor coisa é você poder trabalhar com uma pessoa que já passou por aquilo e pode, de segunda mão, também ter essa ajuda, né? É uma coisa muito importante. Então, não é só uma coisa didática, né? É uma coisa muito mais poderosa que isso. Então, eu estava procurando. E quando você começa a procurar e você se apaixona por um sonho que você tem, você vai atrás. Por isso que é importante você pôr o seu sonho, você testar o seu sonho. E às vezes os sonhos não dão certo por causa disso, porque a gente não põe pro teste, a gente tem que testar o sonho. Como que se testa um sonho, Jéssica? É isso que eu ia falar. Então, isso é um dos 12 passos dos meus 90 dias de transformação. Então, é um processo, é uma semana de trabalho que a gente faz nessa semana, onde a gente vai realmente, depois que você colocou o seu sonho de uma forma clara, você escreveu, você sintonizou, você emocionalmente se conectou com aquilo, aí a gente tem que colocar à prova, a gente tem que realmente ver se é uma coisa que você está realmente apaixonada. Porque quando você se apaixona e você realmente passou pela prova, é o momento onde você primeiro vai estar na vibração certa para que as coisas começam a acontecer na sua vida. E o outro lado é que você também vai ter a visão e a clareza dos passos que você tem que tomar. E você vai ter a coragem de tomar aqueles passos também para poder alcançar. Porque se você não tem aquela coragem, você não tem a forma de pensar fora do comum, uma forma corajosa de pensar, você vai ficar empacado. You're gonna be stuck. Então, você precisa colocar o teste. Aí, quando você passa pelo teste, aí você tem ainda mais confiança ainda de alcançar o teu sonho. E você vai se conectar com isso diariamente, onde cada microação que você tomar vai ser em direção ao seu sonho. Porque daí você não vai mais tomar ações que não estão servindo o seu sonho. Faz sentido? Faz. Total. Então, eu passei por todos esses passos, eu acabei me certificando, tirei outras certificações após isso, como mestre de vida também. E, claro, isso transborda em outras áreas da sua vida, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Então, dessa forma boa, eu gostei muito porque eu pude ajudar a minha mãe, que foi a história que você gostaria que eu contasse um pouquinho. As pessoas, às vezes, com o pensamento comum, pensam nas circunstâncias que elas estão. E elas deixam que as circunstâncias delas ditam o que elas podem e não podem, como se elas não merecessem, como se elas precisassem de alguém uma afirmação, ou elas precisassem de permissão. Então, quando você
isola a situação, a circunstância ou a condição que você está e você foca na sua visão, você para de deixar que dinheiro, pessoas, tempo, idade, aparência, peso, qualquer coisa seja empecilho. E bloquear isso tudo não é fácil. Não é fácil. Porque geralmente as pessoas estão focadas o quê? Nas circunstâncias que estão ao redor. Então, baseado na circunstância, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho uma aparência adequada, não estou no peso adequado, não tenho estudo suficiente, as pessoas se acham... O maior problema da população hoje é não se sentir merecedor. As pessoas acham que não merecem. Subconscientemente, às vezes não é nem... É verdade. Elas nem sabem que pensam isso, mas no subconsciente, por algo que aconteceu no passado, que a gente sabe que a nossa infância é algo que vem com força, né, no nosso subconsciente e que direciona realmente as nossas decisões e as nossas ações, e elas paralisam as pessoas porque elas não se sentem merecedoras de alcançarem os seus sonhos. Esse é um ponto tão sensível, inclusive para mim pessoalmente, André, obrigado por trazer isso à tona, porque para mim a parte do merecimento foi uma das que mais eu me descobri, porque de alguma forma na minha mente, ninguém me disse isso, mas de alguma forma, emocionalmente no meu subconsciente, a parte da minha criação cristã, de ser humilde, de ser grata, eu achava que eu deveria estar satisfeita com o básico. E isso afetou os relacionamentos que eu escolhi, afetou as decisões que eu escolhi, até talvez o que eu escolhi para comer, com a luta que eu tive crescendo com o meu peso. Então, tudo isso por causa de como eu interpretei. Eu achei que querer mais seria algo talvez muito ganancioso ou egoísta. Ninguém me falou isso. Isso foi a minha forma de interpretar as coisas, entende? Mas é porque a gente, como cristão, a gente entende que nós temos muito mais do que nós merecemos, né? Quando a gente tenta comparar a nossa pequenez com a grandeza do nosso Deus, a gente fala, meu Deus, o Senhor me escolheu, eu não merecia, eu sou tão pobre pecador. Então, por causa, às vezes, isso é muito importante para você que é cristão, sabe? Não achar que ser humilde, né? Porque Deus ensina que a gente tem que ser humilde. E aí a gente pega todo esse ensinamento, toda essa humildade, todo esse amor, toda essa gratidão, e a gente coloca num pacote de que porque nós somos cristãos, nós não precisamos de muita coisa, porque, né, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho Deus, mas isso não tem nada a ver com essa questão de não poder alcançar os seus sonhos e não ter uma vida digna e não ter prosperidade. E aí é exatamente o que você está falando. A gente acha assim, eu não mereço porque eu sou pequeno, porque eu sou pecador, porque Deus me escolheu. E isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso não tem nada a ver com os ensinamentos de Deus, porque nós somos sim. E, inclusive a Bíblia diz que se nós quisermos e cremos, nós comeremos o melhor dessa terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E por você ter passado por isso, Jéssica, traz para nós qual foi o ponto, assim, aonde foi que foi o ponto divisor de águas na sua vida, em que você entendeu que você se achava não merecedora, mesmo não sabendo, mas no seu subconsciente, e qual foi a virada de chave? Então, nesses 12 passos, foi um dos 12 passos que era só sobre merecimento. E eu não tinha, eu acho que o entendimento completo do que isso significava. Então, o estudo se aprofunda bem no entendimento do que é isso. E aí você tem uma série de exercícios que você faz, onde você, quase de uma forma de meditação, você está analisando. Com perguntas chaves, com certos passos, eu pude, na verdade, entrar em sintonia com algo que eu nunca tinha, na verdade, pensado. E parece que, de uma forma, por eu me conectar com aquilo emocionalmente, eu consegui alcançar de uma forma meu subconsciente, meu entendimento sobre isso. E aí, tirando isso para fora, nessa aula eu chorei muito.
Porque foi uma redescoberta, vamos dizer assim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito aberta para essas coisas. Eu amo o autoconhecimento, aprendizado, autoajuda. Mas isso foi uma coisa que eu nunca tinha tocado. E depois dos 40, você descobrir isso, é uma coisa, assim, incrível. E foi um dos passos mais difíceis para mim, porque eu não pude... Eu acho que I had the awareness, eu tive a noção, né? Mas eu ainda tive que trabalhar naquilo. Agora que eu sei, eu tenho que trabalhar nisso. Então, não é uma coisa que você simplesmente faz assim. Descobrir, pronto. Não. Entendeu? Então, ainda mais se está no seu subconsciente, aquilo sempre voltando. Aí você se pega, nossa, tô fazendo isso de novo. Mas pelo menos agora você percebe quando você está fazendo, que é o primeiro passo. Isso é reconhecimento de padrão e paradigma. Então, eu fiz isso de novo, sem perceber. Exato. Mas eu sei que eu tenho essa condição, né, mental, que eu estou ainda trabalhando. Então, isso me ajuda, pelo menos, quando eu estou tomando as decisões, com quem eu estou me associando, o que eu estou gastando meu tempo, o que eu vou, né? Que eu preste atenção. Peraí, eu preciso prestar atenção nisso aqui. Eu estou repetindo aquele padrão que eu estou acostumada de novo? Ou eu estou agora escolhendo uma decisão diferente? Entendeu? Então, isso é muito poderoso. Então, você ter essa noção, esse conhecimento, aí você vai trabalhando. E aí você vai reprogramando a sua mente. Todas as vezes que você percebe, e aí você age em direção ao novo paradigma, vamos dizer assim. Isso é muito importante. Eu sugiro às pessoas que estão escutando que, no mínimo, uma vez por ano, no mínimo, você reavalie tudo. Sim. Suas crenças, sim, seus padrões, suas decisões, é muito importante. Eu sei que no final do ano todo mundo fala sobre isso, mas virou meio uma coisa popular e não tão profunda. A gente merece fazer uma coisa mais profunda, porque senão vai ser igual aquela pessoa. Tem gente que vive 90 anos, mas tem gente que vive 90 anos 90 vezes de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Você vai ficar repetindo o mesmo ano, de novo, e nada vai mudar. Porque, na verdade, as pessoas escrevem, mas não meditam sobre aquilo. E a questão é, nós precisamos meditar, né? É que nem você falou, a meditação te ajudou muito. A meditação é algo que é que nem ler a Bíblia. Você pode ler e só ler. Mas você pode ler, a Bíblia não manda você ler, ela manda você meditar na palavra. Então, um minuto que você medita naquilo, você está realmente ruminando aquilo, você está realmente pegando aquilo que você escreveu e indo no profundo daquilo. Não é algo superficial como acontece hoje, né? As pessoas acostumaram, agora todo começo de ano, vou lá e escrevo tudo que eu quero, blá, blá, blá. Eu vou lá e escrevo. Não. Mas você não medita. Não. Mas é o que ela falou, tem que estar na sintonia. Exatamente, então, mas isso é meditar. Meditação foi virada de chave para mim. Você tem que entrar nessa sintonia. E não tem como entrar, e nós estamos com essa pressa de fazer tudo rápido e tal. Aí, né, vamos fazer isso aqui meia horinha. Próximo. Nós somos condicionados a isso, desde criança. Faz a lição de casa, mais vai a fazer... nossa geração. Sim. A nossa geração de quarentão é a geração mais rápida mentalmente. O cérebro, para você começar a treinar o seu cérebro, a slow down, a ser um pouco mais devagar, é um processo. Para mim, foi um processo de 2 anos, terrível. De verdade. Sim. De 2 anos. Para mim levou um tempo também. Não foi de um dia para o outro? Não foi. Essa é outra história. Mas eu vou te falar, isso que você falou é tão importante porque nós temos a consciência e a subconsciência. A consciência é o que nós podemos controlar. Esse tipo de atitude aí que você talvez conseguiu manejar, você consegue decidir o que eu vou comer, o que eu vou fazer hoje para o jantar, o que eu vou fazer no final de semana. Mas o subconsciente, você não tem controle. Como que você controla o subconsciente tem tudo a ver com a conexão emocional e vibracional. Então, quando você fala sobre a meditação, é você se conectar emocionalmente. Nós fomos criados de uma forma que a parte física e a parte emocional, a parte mental, estão todas interligadas. Sim. Uma afeta a outra, não estão separadas. Então, quando você só pensa numa coisa de uma forma didática, você talvez até saiba conscientemente, mas se você quer que isso afeta a sua vida, que isso afeta quem você é, que você talvez
reprograme algo que você vê que não serve você e você quer mudar, você vai ter que se conectar com aquilo emocionalmente. E uma das formas mais óbvias disso acontecer é trauma. O trauma pode ser positivo ou pode ser negativo. Tanto é que, vira e mexe, eu estou aqui na Flórida e eu escuto um passarinho ou eu vejo o sol brilhar de um jeito que eu lembro da casa da minha avó no quintal, na piscina. E é uma memória maravilhosa que eu tenho. E eu sempre vivo isso de novo, de novo. Por quê? Porque foi uma coisa que me impressionou, aquele cheiro, aquele passarinho, né, do quintal dela. Agora, tem outras vezes que eu estou dirigindo que se alguém breca, eu tenho muito medo. Por quê? Porque eu estive num acidente de carro. Então, aquele breque, que antes talvez não me assustava tanto, agora me deixa assim que meu coração fica palpitando. Porque de uma forma foi um trauma. Então, quando você pode se conectar emocionalmente com alguma coisa, por meio, por exemplo, da meditação, você está podendo fazer aquela mudança no subconsciente. Já não é só no consciente. Então, é muito importante fazer isso de uma forma... Acessarmos esse lugar. Agora, fala a história da sua mãe. Como é que você mudou a vida da mamãe? Então, a mamãe é aquela coisa, né? Poxa, eu tô com 79 anos de idade, eu tô mais sensível 79? Agora. Tô mais sensível agora, né? A gente vai ficando mais madura, a gente vai ficando talvez mais sensível. Eu não vou poder mudar agora. Eu não posso. Né? Eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Eu nunca fiz isso a minha vida inteira. Então, são todas essas crenças. Sempre, nunca. As piores palavras. Isso. Todas, sempre, nunca. Generalizadas, né? Pois é. E aí, ela convivendo com os netos dela, que é outra geração. Às vezes, a parte de comunicação é um pouco diferente. Aí ela fala, nossa, na minha época nunca se permitiria isso, né? Então, são certas coisas que às vezes é difícil, porque tá tão martelado na nossa mente que é muito difícil. Então, primeiro foi começando com conversa mesmo, né? Eu escutando, tal, e de vez em quando jogando para ela a ideia dela ser, número 1, curiosa. Muito importante a gente ser curioso, porque quando você é curioso, você não vê uma coisa como talvez uma coisa negativa ou uma coisa pesada, você só está investigando, né? Então, eu aticei a curiosidade dela e dei algumas chaves para ela pensar, algum material para ela ler, para começar a abrir um pouco a mente. Porque assim, se a pessoa não está preparado, às vezes você pode até tentar ajudar, mas a pessoa não está vendo, né? Muitos profissionais falam isso. Eles sabem exatamente o que a pessoa precisa. Mas se ela fala, se aquele profissional fala para a pessoa não vai aceitar, porque ela não vê o valor ainda, ela não entende. Então, a gente tem que ver a forma que aquela pessoa... Você está trazendo aquele assunto para aquela pessoa, para que aquela pessoa queira. Então, você tem que atraí-la primeiro. Instigar, né? Instigar, exato. Então, começou assim, até que finalmente eu propus de fazer o curso com ela. Então, individual, né? Porque pode se fazer individual, em grupo, online, tem várias maneiras, né? Talvez com um time. Enfim, fiz individual com ela. E ela começou, com esses exercícios também, a abrir a mente dela de uma forma que ela nunca tinha pensado antes. Uau. E ela viu que ela tem mais poder sobre as emoções dela do que ela imaginava. E é isso uma das chaves maiores, assim, de descobrimento desse processo, é que o fato de nós estarmos respirando, nós temos um poder que nos é dado, né, do universo, do nosso Criador, que é muito maior do que a gente possa imaginar. E é muito maior do que a situação, a circunstância e a condição que estamos vivendo. Então, a partir do momento que você entende isso e você abre essa porta, aí tem tantas possibilidades, que é uma coisa incrível. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. E eu gosto de falar que tudo é criado 2 vezes. Vocês já ouviram falar isso? Que tudo é criado 2 vezes? 2 vezes. 2 vezes. Eu falei, mas como? Deus não me criou 2 vezes. Sim, criou. Essa mesa aqui foi criada 2 vezes também. Primeiro na mente, depois no físico. Né? Tudo primeiro, começa tudo na acontece. mente. Olha para tudo aqui nessa sala. Tudo foi pensado primeiro. Nada existe sem pensar primeiro. Eu costumo dizer que a gente tem 2 mundos, né? O espiritual e o material. Tudo acontece no mundo espiritual primeiro e depois ele se materializa. Por isso que a gente tem que cuidar do que a gente está pensando. Então, com certeza. Em inglês eu falo notice what you're noticing. Perceba o que você está percebendo. Note o que você está notando. Porque... Note o que você está pensando, isso. né? Pensou,
Já. Eu sempre falo lá em casa, eu quase, principalmente com as crianças, né? Eu tenho mais crianças. O meu do meio tá com 19, a menor tá com 13, o de 24 já tá casado, morando lá no Texas. Mas eu sempre falo, não deixe o pensamento ficar na sua mente por mais de 5 segundos. Dizem que é 3, mas 3 é tão rápido. Pensa, 1, 2, 3. Você ficou com aquele pensamento 3 segundos, ele já vira uma emoção, virou emoção, vira ação, virou ação, vira hábito, virou hábito, vira... É seu futuro. Gerou seu futuro. Então, nós precisamos entender que os nossos pensamentos têm que ser bons, agradáveis, que trazem, né, paz, alegria, amor. Porque você ficou pensando, você deixou aquele pensamento ali 3 segundos, é muito rápido. Então, deixou 3 segundos, acabou. Então, não fique pensando bobeira. Pensou bobeira, já expulsa. Pensou uma coisa ruim, eu falo pra minha mente. Quando eu começo a pensar uma coisa ruim, na hora eu substituo. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Você, melhor do que eu, pode falar sobre isso. Veio um pensamento ruim, na minha mente, como eu faço, eu substituo. Então, tô pensando aqui, nossa... Meu Deus do céu, hoje mesmo, meu pai, hoje cedo estava vindo para cá, meu pai, a cuidadora ligou falando que parece que ele estava tendo um ataque. E aí você começa a pensar naquilo. O que você tem que fazer? Eu nem saí desse pensamento, porque eu cheguei, encontrei as meninas aqui na frente já, e aí acabou e a gente mudou de assunto, então eu esqueci. Mas se você permite um pensamento desse ficar, ai meu Deus, meu pai tá tendo uma... E aí meu pai vai morrer. Eu já comecei a pensar, vou ter que pegar um avião... Você começa a alimentar aquilo. Vou ter que pegar um avião correndo, vou ter que isso, vou ter aquilo. Não, pelo amor de Deus, Andréia, para agora. Tá repreendido no nome de Jesus, não vai dar nada, não vai acontecer nada, meu pai vai ficar bem, eu não vou precisar ir pro Brasil às pressas, eu vou pro Brasil em março, eu vou ver ele em março, já tá tudo programado. E você substitui aquilo, ou pensa em outra coisa, começa a pensar no pão que você tem que comprar amanhã na padaria, whatever, pensa qualquer coisa, mas substitua esse pensamento, porque senão ele vai keep coming back, ele vai continuar voltando. Com certeza. E então, você tá programando. Aí, tá vendo? Você tá praticando e vai ficar melhor e ficar ansiosa. Não é? Porque você tá praticando, né? Você vai ficar uma excelente ansiosa. Tá vendo? Então é isso. Então o segredo é realmente substituir. Sim, isso é uma das táticas. Outra tática. Eu tenho na minha agenda, uma vez por semana, um agendamento com o meu medo. Certo. Eu ponho no meu calendário. Legal. Gente, eu ponho no meu calendário, conta. Uma sessão de 30 minutos pra mim mesma e o meu medo. Você fala com o seu medo? Como é isso, Jéssica? Fala, explica, eu quero aprender, eu não faço isso. Se for bom, nós vamos começar a fazer, amiga. Por que isso é importante? Primeiro, você tem que honrar o medo, ao mesmo tempo você não tem que deixar ele dominar a tua vida. Ou seja, você tem que entender que ele existe. Exato. Eu não posso fingir que não existe, Exato. Ele existe. Você tem que aceitar e falar, tá tudo bem, essa parte de mim está com medo. Não quer dizer que sou eu toda. Essa parte de mim. Então, dessa forma, você já coloca ele no lugarzinho dele. Certo. Bom, hoje nós estamos na quarta-feira. Meu agendamento com o meu medo é sexta-feira, às 7h30 da manhã. Então, esse medo que eu tô sentindo agora, eu vou deixar para resolver na sexta-feira de manhã. O que você faz? Você anota? Sim, você pode anotar. Porque vai ter coisas que você vai ter até esquecer. Esse é o Tem ponto. coisas que você passa durante a semana que você vai, tipo assim... Você já tá fazendo a filtragem. E a pessoa ansiosa... E tem outra coisa importantíssima. Não sofrer por antecedência. Porque eu falo isso pra mim mesma. Eu não sofro por antecedência. Não sofro. Talvez vai ser. Então tá, quando chegar lá, we cross that bridge, né? Quando chegar lá, eu vou cruzar essa ponte, eu vou resolver quando chegar. Mas eu não vou sofrer hoje por uma coisa que não é certeza. Levou 40 anos para eu conseguir fazer isso. Por isso que às vezes a gente esquece. Não, eu já faço isso há um bom tempo. Não, eu não sou uma pessoa ansiosa herói. Eu não sempre sofro fui. Por antecedência. Você sempre foi? Eu mudei. Então conta um pouquinho o que você usou de ferramenta. Tá, mas isso aí que eu quero medo, que as pessoas saibam. Aí já tive gastrite, já tive várias coisas. Eu quero que as pessoas saibam que só porque você acha que você... Eu sempre fui ansiosa. Eu pensei, então isso é o normal. Esse é o meu normal, faz parte da minha personalidade. Não, você pode mudar. Pode. E deve. Então, com o medo, ou a ansiedade, o que for, né? Porque o medo é uma forma de... A ansiedade é uma forma de medo, né? Primeiro que eu ponho na agenda. Então, quando aquele medo entra, né? Como um ladrão, assim, inesperado. Sim, em inglês a gente fala it creeps in. Eu falo, não, deixa
aqui de lado, eu Vou vou lidar continuar com meu você na dia, eu vou sexta-feira. lidar com você, tá tudo bem. Cara. Eu vou lidar com você na sexta-feira. Isso é Aí na sexta-feira, fantástico. quando chega a hora, né, naquele horário calmo, que eu tô sem interrupção, eu vou me conectar. Eu falei, ok. Aquele medo que eu estava sentindo, aqueles medos que eu estava sentindo, eles estão me afetando agora? Eles estão mudando alguma coisa na minha vida? Eles vão afetar alguma coisa no meu futuro? Então você faz essa autoanálise e eles estão me machucando agora? Eles ainda são verdadeiros? Ou, sabe? Todas essas perguntas. Então eu tenho uma listinha de perguntas naquele dia que eu vou me fazer e eu vou meditar naquilo. A maioria das vezes são medos que passaram, que não são válidos. Os que são válidos, aí eu preciso ver o que eu posso fazer a respeito disso. É uma coisa que eu posso controlar ou não é? Aí você vai e quebra de novo. Porque se é uma coisa que você não pode controlar, como, por exemplo, as decisões que o nosso presidente toma, por que eu vou ficar me preocupando com isso? Para que eu vou fazer nada sobre Exato. isso? Se é uma coisa que eu tenho controle, por exemplo, meu filho está escolhendo qual faculdade que ele vai fazer, aí sim, então agora eu tenho que reservar então algum tempo aqui para sentar com meu filho, para a gente ter uma conversa boa e calma, no momento que eu estou bem, para que a gente possa decidir o melhor curso, de uma forma que eu estou honrando ele e eu estou tentando ajudá-lo e apoiá-lo ao mesmo tempo, né? Então, você precisa... Essa filtragem toda e essa forma de separar e ter um horário de consulta com o seu medo é muito importante. Porque se você deixa ele entrar a qualquer hora e você tem que ficar alimentando aquele medo todo dia, todo momento, você não vai conseguir curtir seu dia, servir a sua família do jeito que você quer, servir os seus amigos, cuidar de si mesma, cuidar da sua espiritualidade, porque a qualquer momento você está sendo interrompido com aquilo. Então, se você fala não, e você pratica isso, é muito... E vai ficando mais fácil, viu? Agora eu estou num ponto que eu penso no medo, aí eu falo, não, eu vou lidar com você na sexta-feira. E porque eu já pratiquei isso, o meu corpo literalmente, emocionalmente, já faz isso assim, em questão de 2, 3 segundos. Gente, é fantástico. Eu Adorei. amei isso. Adorei. Sabe por quê que eu notei? Muito interessante. Eu também nunca fui uma pessoa ansiosa. Similar. A Andréia e eu temos uma personalidade quase igual. Porém, tem algumas coisas que me incomodam e é só aquelas coisas. Tipo, 3 coisas que me incomodam. Aí fica voltando a mesma coisa. Mas eu não sou uma pessoa ansiosa de, sabe, da ansiedade, medo disso. Então, o que acontece? O que eu vi ali que você fez, que eu vou implementar na minha vida, muito interessante, é que você organizou também. Ok, vamos lá. Esse é o medo e você já arrumou uma solução para o medo. Porque o que eu percebi realmente que é interessante que você faz é quando a gente está com medo, fica aquele pensamento desorganizado na sua cabeça. Só o medo. Medo por quê? O medo disso, vamos lá, eu tô com medo que minha casa vai pegar fogo porque eu tenho que trocar a caixa ali da eletricidade, tá? Aquilo vai ficar voltando, tá? Mas você não parou para pensar que a solução é muito fácil. A partir do momento que você tem um horário com o seu medo, você vai descobrir ali rapidamente, ok, o que eu posso fazer? Tem as perguntas O estratégicas, medo né? fica, Eu acho que ajuda. minimiza muito. Sim. Quando você tem o percurso da solução ali, a course of action, Sim. É. né? Mas eu acho o que as acontece é que a planos gente fica com medo que ela tem sem o ajuda course of demais. action. Aí a gente fica assim, nossa, mas pode pegar fogo. Aí, ok, então agora eu vou marcar um horário com um eletricista, porque às vezes eu não tenho dinheiro para fazer aquela caixa de eletricidade, por isso que eu tô com medo, né? Tô esperando. Mas ok, então eu vou marcar pelo menos um horário. Aí eu vou ver quanto que custa realmente. E daí eu vou organizar meu orçamento para salvar tanto por mês para me trocar daqui 6 meses. Agora você sabe que daqui 6 meses vai trocar, o medo vai ser minimizado automaticamente. Então o que ela tá fazendo é mostrando pro medo que não precisa ter medo porque tem solução. Mas você falou algo muito importante. A maioria das Tem vezes coisas você que não tem pensar... solução, mas tá fora do seu controle, eu não posso fazer Mas nada. aí ela não vai faz mudar. nada. Mas aí ela sabe. Mas você já organizou a Mas e as solução. Eu não perguntas- posso fazer nada, é a solução. Então eu não posso ficar ansiosa. É. Mas a gente fica com medo e a gente não para falar para o nosso cérebro que tem uma solução. É. A gente só reconhece o medo E afirma e isso. faz a próxima coisa. Aí o medo volta. Por quê? Você só Sim. reconhece.
Mas as Muito pessoas assim que têm facilidade de não ficar agarrada nisso, como eu e você, é uma coisa. Já as pessoas que têm tem uma probabilidade melhor, uma propensão maior de estar neste lugar de ansiedade, as perguntas estratégicas que ela criou Muito boa. vai levar a pessoa a um ponto que ela não chegaria sozinha, porque ela não tem essa personalidade. Então, é algo que tem que ser criado. Né? É o que você falou, não é porque eu sou assim, é da minha personalidade que não pode mudar. Pode mudar sim, como? Pode. Criando caminhos e estratégias, usando estratégias para que você chegue no resultado que você quer. Então, acho que a chave é essa. Eu tenho uma cliente para você. Vou ligar para ela depois desse episódio. Em 90 dias ela vai mudar a vida dela. E hoje você mudou totalmente essa ansiedade. Nossa. Quando eu estava trabalhando na área bancária, eu cresci há 18 anos. Eu cresci até a posição de diretora. E pandemia chegou, 4 filhos de um dia para o outro, tendo que estudar em casa. Eu não podia trabalhar em casa, nem o meu marido. Pondo câmeras, as crianças sozinhas em casa. Já não são muito de idade, então era uma idade Eles complicada. estavam entre 3ª série e 8ª. É muito pequeno ainda. Os 4. É. E... Meu Deus. E metade do departamento teve que ir para casa, porque eles disseram que tinha muita gente no prédio. Então, nós tivemos que fechar alguns serviços, mas os que ficaram tiveram que cuidar de toda a demanda. Que no caso você. É. E dos funcionários que ficaram, que era em média 3, eu tinha 7, eu acho, alguns eram pais. Se pegava Covid, tinha que voltar só para o trabalho com o teste que estava negativo. E às vezes isso levava 3, 4 semanas. Meu Deus. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Então, a ansiedade, os problemas, as crianças ligando de casa, cada criança com 6 professores, 24 professores reclamando, mandando e-mail, mandando texto. Ai, que... Foi uma loucura. Meu Deus. Foi uma loucura. Aí eu cheguei em casa, né? Eles tinham que varrer a casa, não fez direito, vai fazer de novo. Não, mas eu fiz. Várias coisas, né? Foi muita ansiedade. Então, minha vida tinha que mudar, não tinha como ficar daquele jeito. Eu era uma pessoa já naturalmente ansiosa e preocupada. Uma pessoa, ainda que quando você tem filhos, né? Você tem uma casa. No Brasil o sistema é um pouco diferente. Talvez agora não. Mas mudando para cá, você faz tudo. Você tem que fazer tudo. Então, a vida fica meio corrida mesmo, né? E se você é ansioso, você quer... Você é cristão, você tem várias coisas, né? Que você... Paradigma... A minha casa tem que ficar limpa. Olha, vão pensar o quê de mim, né? Eu tenho que deixar... dar exemplo para os meus filhos. E exemplo para os meus filhos, né? Então, a demanda e a exigência é bem alta. E é muito difícil você não ficar ansioso. Então, eu fico feliz de que, por mais que por um tempo eu não sabia como eu ia mudar, isso é outra coisa muito importante. Nós nos prendemos muito com o como. Ai, como que eu vou fazer isso? Como? Sabe, é impossível. Não tem como. Porque a pessoa, por exemplo, ansiosa, que a gente estava falando, como que eu vou deixar de ser ansiosa? A pessoa não consegue ver ainda. Porque não tem como. Primeiro você tem que querer. Aí você tem que querer tanto e pôr, como a gente falou no começo, aquele desejo tem que ser tão ardente, tanto é que meu símbolo aqui é um fogo, é uma chama de fogo. Eu acendo a chama de fogo no desejo da pessoa. A pessoa tem que ter certeza que ela está completamente apaixonada por aquele desejo de talvez não ser mais ansioso, que ela vai estar aberta e vai tomar os passos que ela precisa. Aí ela vai ver um passo por vez. Como que ela vai mudar? Não tem como eu mostrar tudo agora. Você vai explicar para uma criança a raiz quadrada quando ela está na 1ª série? Não, ela tem toda uma matemática que ela tem que aprender primeiro, conexões mentais, matemáticas, até ela poder entender o que é uma raiz quadrada. Não tem como eu explicar para você agora, hoje, como fazer uma raiz quadrada numa criança de 7 anos. Não dá. Então você tem que passar pelo processo, como vai acontecer. Mas você tem que se permitir primeiro, né? E acreditar e ter a ajuda certa. Porque não pode ser qualquer um. Agora, a nossa mídia, o mundo está tão cheio de informação que às vezes as pessoas ficam perdidas. Elas não sabem com quem ir, com quem... E qual a informação que ela está comprando e colocando na mente delas. E a nossa mente é uma das coisas mais poderosas que nós temos. É a coisa mais poderosa. E se a gente não cuidar dela... E se você traz informação errada, estratégias erradas, vai dar ruim.
vai dar ruim. Então, a E ainda mais estratégia com tem os que ser jovens, certa. né? Os jovens o hoje, eles têm profissional. muito acesso a muita coisa. Exatamente. Você tem 4, né? Adolescentes. 14... Isso, 14, 16, 17, 18. Cara, É 16, 17, muito. 18, Jesus! Como que foi isso quando eles eram pequenos? Quando eles eram pequenos, eu queria que eles crescessem. Eles cresceram, você quer que eles sejam pequenos? Ou ainda Só não? muda as coisas, né? Só muda. Todos Olha, os pais eu costumo falam isso. dizer, e minha mãe falava, eu não acreditava. Filho criado, trabalho dobrado. Gente, eu tenho muito mais preocupação com o Lucas e com o Matheus Eu do que com a não. Sossô. Ah, mas as preocupações são Grande. maiores. Tipo assim, Hoje eu mas não não, a tenho. preocupação é diferente, Thalita. O que o Lucas vai fazer? Vai para qual college? São decisões muito mais... são decisões que vão trazer... que mudam o curso da vida. Uma criança... Se ela vai comer batata ou cenoura, não vai mudar o curso da vida dela, entendeu? Se você vai... são decisões muito menores, que têm umas consequências muito menores do que as decisões de você tem que ajudar seu filho de 19 anos. Isso é verdade, mas Não, eu me tive que preocupo. mudar um pouco desse pensamento também, porque eu vivia preocupada o tempo todo. Eu acho que eu só conseguia desconectar um pouquinho quando estavam todos dormindo. Meu marido dormindo, os meus filhos dormindo que nem anjos. Aí eu falava, eu tenho um momento que eu não preciso me preocupar, tá todo mundo bem em casa dormindo. Você era da mãe que se o seu filho vai chegar tarde, você fica esperando acordada? Eu Eu durmo, não. minha filha, Eu até também. babo. Eu vou te falar, eu dou autonomia, eu tenho um de 20. O Kelvin, ele pode fazer o que ele quiser com a vida dele. Pra mim, tá tudo bem. Porque a vida é dele, não é minha. Isso foi uma mudança que eu tive que fazer. A vida é dele. Quer ir pra faculdade e ele tá seguindo os passos dele. Tá na faculdade, tá. Mas no começo ele tava, não sei o que eu quero fazer. Eu vou pro Community College. Ok, maravilhoso. Eu vou trabalhar disso. Ok, maravilhoso. Então, assim, autonomia, a vida é dele. Se ele virar, hoje ele quer ser um special agent, né? Intelligence, ele tá nesse caminho de verdade agora. Então, assim, legal. Mas se antes ele quisesse ser um garçom, tá tudo bem. Sim. A vida é dele, portanto que ele esteja feliz e se sente realizado. É isso que eles querem dos pais. Por isso que eu também, não me preocupo. Mas não me preocupo. eu era muito Eu dou um preocupada e pouco agora eu mais não de tô direção. mais. Principalmente tendo menina, né? Menina nessa idade, eu tenho 2 meninas e 2 meninos. É muito mais difícil. Os meninos eram mais difíceis Mais quando drama, eles eram né? mais novos, porque eles não paravam. Mas agora as meninas é mais Nessa difícil. idade é mais difícil. E Meninas é um pouco mais difícil. Com certeza. Por causa do emocional. Por causa do Aí drama. você tem Isso. que, Isso. né, navegar aí de uma maneira diferente, porque aí já saúde mental, Sim. que eu achei, pelo menos a diferença do meu filho e filha, minha filha é mais frágil. Então daí eu tive que, na realidade, aprender pra ajudar ela. Verdade. É porque o pai dá direção na vida do filho, né, gente? Nossos filhos são como flecha na mão do arqueiro. Então, como flecha na minha Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Sim. Então, como flecha na minha mão. Qual é a direção que eu tô dando pro meu Sim. filho? Então, eu sim concordo para discordar. Eu não deixo fazer o que quer, do jeito que quer. Eu acho que a gente é quem dá a direção. Então, você tem que estar ali presente, instruindo, mostrando. Obrigar? Ninguém pode. Eu não posso obrigar meu filho a fazer Isso. nada. De maneira nenhuma. Mas eu posso sim mostrar. Olha, ontem eu sentei com o Lucas, filho. O negócio é o seguinte, é isso, isso e isso. Ele, mãe, você tem razão. Beleza, amanhã eu vou começar a fazer isso. Você vai fazer 2 coisas amanhã. Isso e isso. Ontem mesmo, ele falou, não vou nem esperar amanhã, mãe. Eu vou fazer agora. Ele já fez ontem mesmo. Mas se eu não Mas sento minha com ele para pergunta- dar a direção... Ok, Sim. você tá sentando com ele para dar direção. Eu concordo 100%, eu faço isso também. Mas que isso tem a ver com preocupação? Ah, não É. tô falando de Isso aí. São Não, duas mas coisas totalmente eu fui diferentes. conversar com ele porque eu estava preocupada com o futuro dele. Senão eu não teria ido conversar Mas com você ele. pode observar, olha, ele não tá indo na direção. Exatamente, mas E isso só não- tira a preocupação. Tira a preocupação. Você observa, eu acho você que vê, eu não. você Eu sou mãe, né? direciona. Mas comigo não funciona assim. Eu não sou uma pessoa ansiosa, não sou uma pessoa preocupada, mas se eu vejo algo que está errado, aquilo vai ficar na minha mente e eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver. Tá te pra motivando a tentar ação. resolver. Motivando a Mas ação. então talvez Eu não é vou tomar uma uma ação. preocupação, é só... Não deixa de ser uma preocupação que ele precisa fazer alguma coisa, porque senão eu tô vendo que vai dar ruim.
Então, a minha preocupação é, se não for feita alguma coisa, vai dar ruim. Então, o que eu vou fazer para ajudar a direcionar o meu filho para que não dê ruim lá na frente, entendeu? Então, acho que não é uma coisa que tira meu sono. Não é uma coisa que eu vou ficar sem dormir. Não é uma coisa que... Por que não? Porque não tem, né? No final do dia, a decisão é dele. Mas não deixa de ser algo que eu sei que eu tenho que movimentar a esse respeito, né? Isso também entra um pouquinho na parte do amor, né? Porque o amor cuida, né? O amor cuida. O amor cuida. Nossa, Jéssica, então tá. E a sua mãe foi transformada, então. Sim. Vamos voltar na mãe, né? Porque a gente... é coisa tão boa que a gente falamos de adolescente, dos filhos, de preocupação, de ansiedade. E aí a sua mãe começou a entender... É muito importante isso, porque quando você abre essa porta, você se permite isso. Todos nós merecemos. Nós estamos respirando vivos, é porque nós merecemos, né? E não importa a idade, não importa. Qualquer idade pode se beneficiar, pode aprender, pode crescer. E a minha mãe está conseguindo implementar essas coisas, entendeu? Do ponto onde ela não se machuca tanto com certas coisas, né? Por exemplo, talvez o neto esqueceu de cumprimentá-la da forma como ela gostaria, né? Ela consegue hoje não ficar ofendida e entender. Uma das histórias que eu conto para as pessoas e para minha mãe, e lembro ela às vezes, que às vezes ela esquece, é a história dessa mulher que ela foi no supermercado e quando ela estava esperando na fila, ela viu que a caixa estava sendo um pouco rude com a cliente à frente dela. Ela meio que estava passando as coisas rápida, meio que jogando, não estava sorrindo, a atitude não estava boa, né? Aí chegou a vez dela, ela pensou, talvez seja por causa que a cliente fez alguma coisa, não sei, né? Tentando achar um motivo. Aí chegou a vez dela, a mesma coisa aconteceu. Ela ficou passando as coisas bem rápida, foi grosseira, não cumprimentou, não sorriu, não falou nada. Então, quando ela estava saindo do mercado, o moço que estava ajudando as sacolas a levar no carro, ela decidiu fazer uma fofoca para o menino e dizer... Poxa, mas que caixa rude. Por que ela está trabalhando, ou eles permitem que ela trabalhe aqui dessa forma? Ela devia ir para casa ou pôr uma outra pessoa que consegue fazer um bom serviço ao consumidor. Aí ele falou, você não tem noção do que essa mulher está passando. O marido dela deixou dela, o filho dela estava no acidente de carro, ele está no hospital, ela não pode ficar com o filho dela porque ela precisa pagar as contas, porque senão ela vai ser despejada da casa. Ela está vindo trabalhar porque ela tem que vir trabalhar. Imediatamente, essa mulher se sentiu compadecida, sentiu empatia, sentiu pena da mulher, entendeu completamente. E ela resolveu, nesse dia, não mais esperar ter que saber o porquê para ter compaixão. Ela resolveu ter compaixão de todos, ponto final. Não importa. Você não precisa saber da história. Amei. Isso é forte. Jéssica, e vamos lá. No meio disso tudo, existe também essa questão, né? Além de ser mentora, além de conseguir mudar a sua vida de dentro para fora, e você já deve ter entendido o porquê aqui com esse episódio, que ela consegue fazer essas coisas. Ela também é representante de algo que eu achei incrível, e eu acho incrível como Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Essa semana mesmo eu estava falando com meu marido que eu queria plantar babosa lá em casa, porque eu vi um estudo sobre isso, sobre aloe vera, babosa. E eu falei assim, gente, esse negócio é muito bom para tudo, né? Para comer, para ingerir, para passar no cabelo, para passar no corpo, na pele, porque a gente vai ficando mais velha e a gente quer, né, deixar a pele linda, maravilhosa. E eu descobri que babosa é excelente. E eu falei assim, vou ter que plantar um pé de babosa, né? E aí me chega a Jéssica aqui hoje no escritório, gente, além de ser mentora, com essa coisa maravilhosa que é tudo feito de babosa. Trouxe várias coisas aqui pra gente, que eu não vejo a hora de experimentar. Eu quero. Que eu vou poder tomar. Eu vou tomar hoje. Né? Tudo de babosa. Olha aqui, tem os suquinhos, né? Tem os cremes pro rosto. Gente, pasta de dente totalmente saudável. Lá em casa, a gente não usa qualquer pasta de dente. A gente só usa a Promanel, porque é a menos ruim, né? Colgate, essas pastas são péssimas pro esmalte do seu dente. Gente, olha...
balm para os seus lábios. Então, tudo de babosa. Eu tô assim, super excited, não vejo a hora de experimentar. Já vou ser uma consumidora. Tem isso aqui também, né? O que é esse, Gé? Isso aí é um suplemento. Eu tô tomando agora, Nossa, na verdade. Amo. Eu gosto de tomar, às vezes, de tarde, antes de ir pra academia. Dá uma energia, faz super bem pro coração. Pois Maravilhoso. então ela tem também isso aqui, que eu já vou ser uma consumidora com certeza, e eu falei pra ela da minha preocupação, eu falei assim, Gé, antes de começar aqui o episódio, a minha única preocupação é que eu quero algo bem natural, né, na minha cabeça eu tenho que pegar a babosa, eu tenho que ir lá raspar aquela baba, né, raspar aquela baba, achar um jeito de comer aquilo que não tem uma aparência nada boa, mas ela estava falando sobre a seriedade, porque ela é tão apaixonada com essa empresa. E ela vai contar pra gente um pouquinho sobre isso, os benefícios, né, em todos os âmbitos, tanto ingeridos como usado externamente, e realmente a procedência, né, como isso tudo é fabricado, qual que é a certeza que eu posso ter que eu realmente estou ingerindo algo bom, né, algo que não está industrializado, porque a gente estava falando sobre isso ontem. Até os ovos, hoje em dia, orgânico, a gente sabe que já não é mais tão orgânico assim, né, então os alimentos hoje estão só Deus, né, para ter misericórdia da gente. Então, como que eu posso ter essa certeza, Jéssica? Fala para nós. Ai, a gente tá falando de tanta coisa que eu amo. Mais um, então, bora lá. A minha parceira, Forever Living, é uma empresa fantástica, porque o fundador, ele se apaixonou pela babosa porque ele viu os benefícios. Aliás, os benefícios são conhecidos há milênios de anos. Lá atrás, Cleópatra já consumia babosa. E eu cresci sabendo dos benefícios do pós-sol, né? Com a pele, ainda mais a pele bem clara que eu tenho, eu me queimava muito fácil quando criança e a gente punha babosa. Ou quando eu tinha um corte. Porque tem healing properties. Isso, é maravilhoso. Cura. Cura mais rápido. Cicatriza. É impressionante, impressionante. Mas aí uma pessoa me apresentou esse suco de aloe vera. O que eu já tinha ouvido falar do suco de aloe vera, mas não achei o valor no momento, por que eu precisaria adicionar isso na minha vida. Mas porque essa pessoa me falou como transformou a vida dela, como que melhorou, eu resolvi experimentar. Como transformou a vida dessa pessoa, a sua? Então, essa pessoa teve certos problemas de saúde diferentes dos meus e ajudou a ela a se curar e a se sentir melhor. Eu prefiro que ela venha no seu podcast e te conte. Aliás, eu já recomendei ela. Mas eu vou contar para você da minha experiência, porque varia de uma pessoa para outra, né? Nós somos todos seres, mas temos necessidades e o nosso corpo reage de forma diferente. Eu, no ano anterior, estava com uma dor abdominal do lado esquerdo, o que a minha médica aqui disse que não é tão preocupante, geralmente do lado direito é pior, é onde você tem mais os órgãos ali. Mas, de qualquer forma, eu fui fazer exames. Eu fiz endoscopia, colonoscopia e MRI, que é de imagem, né? Onde você entra e eles verem todo o abdômen. Não encontraram nada. E eu não entendia o porquê daquilo. E a dor vinha e voltava mais ou menos uma vez a cada 2 semanas, uma pontada, né? Além disso, eu tinha com frequência constipação, né? E sangramento quando eu usava o banheiro. Pelo menos uma vez por semana. E alguns problemas de pele, que às vezes vinham do nada. E eu, às vezes, tratava a pele, ou talvez tomava alguma coisa para tentar curar. Mas o que na pele? Coceira? Sim, às vezes é coceira. Coceira aqui, ó. Às vezes é irritação, às vezes é um tipo de rash, alguma coisa assim. Mas eram de coisas diferentes, que meu corpo estava reagindo por diferentes coisas. Que, às vezes, você vai no dermatologista, ele só trata a pele, mas às vezes o problema é interno, né? Exato. Enfim. Então, às vezes você vai tentando achar a solução. Quando eu comecei a tomar esse suco de aloe vera, eles falaram para eu tomar 120 ml todos os dias. Então, foi isso que eu comecei a tomar. Todo santo dia, 120 ml. Desse suco puro de aloe vera. Não tem água, não tem preservativo, não tem nada adicionado. É puríssimo a parte interna da aloe vera. Okay? Não é gosmenta. Não eu já fiz cara feia aqui, por isso que ela tá falando, gente.
Não, não é. É fácil de tomar. Mas tem um gostinho de aloe vera no final. Por quê? Tem alguns sucos de aloe vera que eles removem esse gostinho. Só que isso tira um pouquinho das propriedades da aloe vera. Certo. Então, as propriedades desse aí estão maximizadas. Estão fantásticos. Tá cheio de coisas boas. Quando eu comecei a tomar, foi questão, acho que de 5 a 6 semanas, mais ou menos, de eu tomando todos os dias, que eu vi que a minha constipação foi embora, meu sangramento foi embora e a dor abdominal foi embora também. Uau. Eu tive 2 episódios de manhã, de quando eu acordei, de estômago vazio, de ânsia de vômito, que eu não sabia por quê. Eu não tinha essa reação, acho que desde que eu era adolescente, sabe, de ficar doente, assim, nunca tinha sentido isso. Mas eu percebi que foi uma forma que meu corpo estava passando por uma desintoxicação também, uma forma de reagir a isso. Eu fiquei impressionada com o meu sistema imunológico, porque daí eu não tive mais problema de pele, nunca mais. Uau. E nesse ano, primeiro ano que eu estava tomando, ajudou tanto o meu sistema imunológico que mesmo quando os meus filhos, que não tomam regularmente aloe vera, porque eles não gostam, eles são adolescentes e eu não forço, ficaram doentes e eu cuidei deles e não fiquei doente, sem usar máscara, sem nada. Essa foi a minha experiência. Eu não vou um dia sem tomar aloe vera. Tanto é que eu falei pra você que eu tô indo viajar, tô levando aí as caixinhas, tô pondo na mala, tô levando, entendeu? Não passo um dia sem. Então, essa foi a minha experiência. Quando eu voltei para comprar mais, eu falei, gente, isso é uma coisa tão fantástica que eu resolvi começar a experimentar os outros produtos. Aí começou com a pasta de dente. Eu fui para dentista depois de alguns meses de usar a pasta de dente, que é com babosa ou aloe vera e própolis, né? Eu adoro própolis. Então, quando você... Eu não conhecia, eu comecei a fazer pesquisa. Eu amo fazer pesquisa. Tomo todo dia de manhã. Maravilha. Com a minha aloe vera. Maravilha. Parabéns. Maravilha. Aham. Eu fui fazer minha limpeza dentária, que aqui eu faço a cada 6 meses. E dessa vez, ela terminou e foi lá. Ok, quando que você pode voltar daqui 6 meses? Vamos marcar? Eu marquei. Ela falou assim, então tá ótimo, a gente se vê lá. Eu falei, você não vai falar nada? Você fez a limpeza, você não falou nada. Né? Tipo, o que aconteceu? Geralmente tem uma Geralmente coisinha, ela fala né? assim, você tá fazendo muito bem, só tinha um pouquinho ali, entendeu? Só trabalha naquele um dente ali. Ela falou assim, não, continua fazendo o que você tá fazendo. Foi só isso que ela me falou. Eu fiquei impressionada, eu falei, meu, a única coisa que eu mudei, porque eu passo fio dental todo dia, eu uso... Você mudou só a pasta. Só a pasta. Eu uso o aparelhinho ali de água para tirar, né? Esqueci o nome em português. Waterpick. Waterpick, né? Mouthwash. Essas coisinhas todas eu uso. Bocal, né? Líquido bocal. Sei Isso. Lá como fala isso. Então, a única coisa que eu mudei foi a pasta dental. Então, eu fiquei, assim, impressionada. E eu aprendi também com outras pessoas que isso é uma coisa excelente para pessoas que querem prevenir ou que têm câncer, que não podem consumir a pasta dental normal, né? Aí eu comecei a usar o desodorante. Aí eu falei, vou testar o desodorante. Por que esse desodorante é tão bom? As minhas axilas estão branquinhas, elas não escurecem mais. Por quê? Porque a aloe vera ajuda a clarear também. Então tem um monte de coisa que eu fui um produto e o creme por vez. De corpo, tem? Maravilhoso. Eu o que eu amo, mais eu gosto é o de própolis e e de aloe vera. Eu trouxe aí pra vocês. Ótimo. É o amarelinho. Ele é bem grosso. Aliás, eu uso esses produtos e a aloe vera no meu corpo inteiro. Eu tomo e ponho no meu corpo inteiro depois de tomar banho todo santo dia. Eu uso creme toda noite, então aí eu posso substituir. Vou pegar com você o creme de aloe vera. Porque eu tive dificuldade com desodorante. Faz 3 anos que eu tô tentando devagarzinho. Eu vou desfazendo de tudo que tem toxins. Tudo, e virei. Eu já era bem natureba, mas sou mais natureba ainda agora. Principalmente esses últimos 3 anos. Diz que desodorante é prejudicial demais, não, né? Desodorante Eu não uso desodorante. Não, você é muito sortuda. Que maravilha. Mas eu não posso viver sem. Eu também não posso ficar sem. Mas eu já ouvi falar que tem. Desodorante é difícil achar um bom. É difícil. Então eu já vou porque vou a testar maioria o seu. É tóxico, né, amiga? Então, diz que faz muito mal pro corpo, e não eu já isso? tentei vários naturais, mas eles não duram. Não duram. Eu entendo. Olha, eu vou te falar, com esse, porque ele é natural, eu geralmente passo ele 2 vezes ao dia.
Mas mesmo assim tá ótimo. Entendeu? Porque realmente eu começo a ver que começa a passar. E eu preciso. Eu vou na academia quase todo dia. Eu preciso, entendeu? Então eu geralmente levo na bolsa comigo, entendeu? Ótimo, ótimo. Mas se for assim, tá bom. Ótimo. Amei. Eu passei pela transformação de não é transformação, me acostumei com sentir as minhas axilas um pouco mais natural, porque o desodorante que eu estava usando antes, muito efetivo, mas tem todas essas coisas tóxicas, né? Deixava minhas axilas bem secas, porque é antiperspirante. Então, esse desodorante não é assim. Quer dizer, eu não fico molhada ali, né, nas axilas, não fica suando, mas ele não tem aquela sensação seca. Que o desodorante que as pessoas estão acostumadas sempre estão sentindo bem sequinho. Que legal. Só isso. Mas eu gosto porque também ajuda com a irritação, porque tem aloe vera. Então, se você tá passando ali a Gillette, você tá entendendo? A aloe vera também ajuda com aquilo tudo. Então, a pele tá super assim, bonita, soft, macia, tudo. É muito bom. Bora! Então eu posso ficar aqui o dia inteiro falando dos produtos da Forever. A Forever Living é uma empresa americana. O fundador dela fundou a empresa em 1978, há 46 anos atrás. E eles têm a plantação aqui nos Estados Unidos e na República Dominicana. Ele iniciou com o produto de aloe vera, porque ele conhecia os benefícios, como eu dizia para você. E até hoje, esse processo não mudou. Onde eles plantam, eles controlam tudo, da plantação à entrega à sua casa. Eles plantam, eles colhem manualmente, eles processam a aloe vera manualmente. Produzem tudo, as embalagens, e eles mandam para a casa do consumidor em 170 países. Uau! Eles entraram em cada país, um por um. Sabe quantos países que eles tiveram que sair? Nenhum. 0. Nenhum país. É um produto que beneficia qualquer pessoa de qualquer raça, qualquer país, qualquer clima, não importa quem seja, todo ser humano se beneficia. E é totalmente natural. Totalmente. Eles patentearam o processo de preservação. E é um processo de preservação só deles, onde eles passam por um processo natural. Eu não me lembro dos detalhes do aquecimento, mas é de aquecimento onde não muda nenhuma parte da nutrição da bebida, mas preserva ele nessa caixinha ou na garrafa por 1 ano. A partir do momento que você abrir, aí geralmente a gente pede para... Eu gosto que não é plástico também. Sim, mas mesmo a garrafa deles que parece de plástico é tudo reciclado, tudo reciclável. Eles conseguiram várias certificações internacionais. As certificações estão todas várias internacionais. Então, é kosher, é orgânico, é o produto de aloe vera de mais alta qualidade do mundo. Uau! Maravilha. Isso nós vamos comprar. Bom. E você também ajuda pessoas que querem trabalhar com isso, no caso. Porque se a pessoa quiser, é uma oportunidade, claro. Uma oportunidade de trabalho. Claro, com certeza. Porque a gente já está falando sobre as coisas que a gente gosta, né? A gente não está falando do batom que a gente gostou, da dentista que fez o clareamento do nosso dente, né? Do sapato que é confortável, a gente já fala. Então, é uma coisa natural, se você gosta de uma coisa, de você falar com as pessoas com certeza. Que você tá e compartilhar. Então, sim, com certeza é uma coisa que está aberta, é internacional. E o pessoal que trabalha com isso, é tudo esse pessoal assim, né? Que gosta das coisas naturais, que quer ser feliz, sabe? Todo mundo compartilha, sabe? Não tem essa coisa de corporativa, sabe? De competição, de negatividade, é tudo pra cima, entendeu? E todo mundo ajudando todo mundo. Então, é uma coisa, assim, maravilhosa. Um ambiente gostoso. Muito bom. Gente, olha só. Jéssica, e pra quem quer te achar, como que as pessoas fazem? Tem um Instagram, YouTube, tem algum website, alguma coisa? Claro. Fala pra nós aí, como que podemos te achar? Sim, eu estou no Instagram, Jéssica J. Skinner, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Logo estarei em outras plataformas novas que estão crescendo aí também. E estou começando também o meu podcast, que vai ser Jessica Talks. Será primeiramente em inglês, mas eu conto mais logo. Estou indo para Indianápolis gravá-los o mês que vem.
Então, eu estou super empolgada, onde a gente vai estar falando sobre temas assim também, que tem a ver com bem-estar, né? Como eu sou uma coach de bem-estar, de vida e de sonhos, a gente vai estar falando sobre esses temas, de como melhorar a vida, de qualidade de vida. E eu estou muito feliz que a gente pôde se conectar. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês são fantásticas. Aprendemos muito. Aprendi com vocês também. Muito obrigada. Obrigada. Gente, então, olha só, gente. Hoje, você pôde realmente aprender como mudar a sua vida de dentro para fora. E uma das questões aqui para mim que foi, assim, primordial, de muito impacto, é que não importa a sua idade ou a sua condição atual. Gente, a mãe dela tem 79 anos. Você imagina, com 79 anos, você mudar a sua vida, mudar a sua mentalidade, mudar, né, o seu, de dentro para fora, algo que vem realmente de dentro. Então, hoje, se você não aprendeu e entendeu, não tem mais como. Então, hoje você realmente pôde ver que você pode.